coração de vocês, amém? Convido os irmãos para ficar de pé. Nós vamos dar início ao nosso culto de celebração. Eu não sei como você saiu da sua casa hoje. Eu sei que o nosso tema aqui é celebrar. Então, vamos celebrar junto? Vamos começar dando salvas de palmas para o Senhor. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você hoje está aqui, se você tem fôlego de vida, porque te deu a oportunidade de estar vivo, então vamos celebrar. O Senhor nos deu um fôlego de vida, querido. Quando Paulo, ele escreve para Filipos essa carta dizendo: se alegre, celebre outra vez, se alegre. Sabe o que ele está dizendo? Não importa as dificuldades, não importa as aflições, não importa o período, o importante é que eu estou com você, seja na alegria, seja na angústia, seja no desespero, seja na morte, seja na doença, ou seja na saúde. Eu, o Senhor, que te criei, que te formei, que te conheço do ventre da sua mãe, conheço o detalhe do seu ser, do seu pensamento, do seu interior, da sua alma, do seu pensamento. Eu criei você, conheço você em um detalhe. Sou o teu Deus e nunca te abandonarei. Ainda que uma mãe possa se esquecer de um filho, eu jamais, o Senhor, esquecerei de você. Foi isso que Paulo estava querendo dizer. Não importa o que passamos, o importante é o que o Senhor está conosco e Ele nos ajuda a vencer todos os dias. O Senhor nos faz vencedor todos os dias. Se você crê nisso, aplauda Ele mais uma vez. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E esse culto, essa festa é para Ele, é para adorarmos a Ele, é para engrandecermos a Ele, é para agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Aleluia! Vamos começar agradecendo ao Senhor. Vamos junto? Pai de amor, neste momento te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua casa, Pai, festejando, Senhor, celebrando, Senhor amado, por 30 anos essas portas abertas, por 30 anos, Senhor, esse ministério tem falado do Teu amor, tem falado, Senhor, do Evangelho, da cruz, ó Pai amado, aonde o Senhor entregou o Seu único Filho, naquela cruz, por amor a nós, ó Deus amado. Pai, obrigado, Senhor, Tu és o nosso convidado de honra, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor amado. Pai, eu quero Te agradecer, porque dentro desses 30 anos, ó Pai, do Ministério Apostólico Alamar, eu faço parte, 23 anos, aqui o Senhor tem me sustentado, tem me ensinado. Pai amado, sou grata a Ti. Obrigado, Senhor. Todo louvor, toda adoração, Senhor amado, é para Te agradecer e engrandecer, Senhor. E nós queremos, ó Pai, entregar, Senhor, toda a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor amado, em gratidão a Ti, Senhor. O nosso coração, Pai, se regozija, Senhor, em gratidão a Ti. Aleluia. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Querido, hoje nós temos aqui, vocês estão vendo pessoas diferentes, né? Carinhas diferentes aqui, mas é a banda Ramá. Olha aqui! E eles vão estar aqui juntamente conosco, adorando, exaltando ao Rei dos Reis. Então vamos juntos, uma única voz, adorar ao nosso Deus, como se fosse a última vez. Nós não sabemos daqui a alguns minutos o que vai acontecer. Será que já é a nossa hora de encontrarmos com o Pai? Eu almejo esse dia, querido. Eu almejo esse dia. Ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Almejo.
E se você almeja também, vamos louvar ao Senhor com a intensidade como se fosse a última vez. Amém? Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estarmos aqui. Nós somos os seus irmãos gêmeos, não é, pastor? Também estamos fazendo 30 anos. Somos a Igreja Evangélica Ramá de Vila Rica, né? E o Senhor tem separado coisas maravilhosas para este lugar, nesta noite, porque é noite de celebração. E o que nos une é o sangue, mas é o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. E se hoje nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, vamos celebrar com festa, amém? Louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Se a noite fria cair sobre mim, e no deserto me encontrar, desenhado por egípcios e faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu corpo cairá sobre mim, sei que o teu corpo cairá sobre mim, e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu na presença do Rei. Por isso eu na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu na presença do Rei. Por isso eu na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando
Eu quero ouvir só os adoradores agora, só os adoradores. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E pra quê?
do louvor, meio do flashback, né, pastor? Meio do flashback, mas também, olha, eu falei com o pastor, eu acho que eu tinha vindo aqui, só que tinha 20 anos atrás. Em 20 anos eu digo a vocês que vocês estão muito bonitos, viu? Eu tenho para dizer para vocês que vocês estão muito bem. Glória a Deus. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra pra onde vier. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Coisas você acreditou, viveu no mundo de ilusão, depositou sua fé em homens que não podem responder suas orações. Acredite no sol, foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você.
Aleluia. Essa igreja é fruto do sonho de Deus na vida de homens e mulheres de Deus que semearam aqui neste lugar. E são pessoas que têm intimidade com o Senhor. E esse cântico fala sobre isso. Eu estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do meu amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partiu. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, Senhor. Te vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partiu. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partiu.
Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Estamos com o coração cheio de alegria e de gratidão ao nosso Deus, nesse segundo dia de comemoração dos nossos 30 anos. Nós temos muitos e muitos motivos para celebrar ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, amém? E nessa noite nós, junto com a rede de jovens, vamos celebrar ao Senhor com muita alegria no nosso coração. Convido você a adorar junto com as palmas, a letra estará aqui. E nós, pode aplaudir a Jesus. E nós exaltamos o nome dele e bendizemos o nome do nosso Jesus mais uma vez. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Som. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Vamos louvar a Jesus. Glórias a Deus. Grande Deus. Vamos adorar. Batei palmas, todos os povos, celebrar, Senhor. Batei palmas, todos os povos, celebrai, celebrai o Senhor. Celebrai, pois Ele é forte e tremendo. Celebrai, entrada pela glória. Celebrai, pois Ele é grande e temível. Celebrai, o nosso Deus é invencível. Todos os povos, celebrai, celebrai o Senhor. Batei palmas, todos os povos,
Glória a Deus. Aleluia. Tá, sempre fala, né, Tatão? O varão que quiser participar, conversa com o Tato, ele vai fazer um processo seletivo. Brincadeira, irmão. Você que quiser participar do seu homem, que faz parte dessa casa de oração, quiser participar, vem aqui, irmão, vai ter sempre espaço. A ideia mesmo é eu sair, é o G sair, é o Robson sair para dar lugar para os homens aí que tem essa vontade de louvar e adorar o Senhor. E hoje é dia de festa, é dia de nós louvarmos e adorarmos o Senhor. Eu acredito que todos nós que fazem parte desse ministério, se fosse dada a oportunidade aqui para dar um testemunho, eu acredito que cada um aqui teria algo diferente para falar. E hoje é noite de nós relembrarmos tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós já passamos, que eu acredito que nesses 30 anos já teve momentos que você veio aqui para a casa do Senhor muito alegre, muito feliz para celebrar, mas eu acredito também que teve dias que você veio triste e teve um irmão aqui que te abraçou, teve um irmão que te consolou. Então valorize essa igreja, valorize o seu pastor, valorize o seu líder, porque nós estamos todos aqui juntos melhorando para um dia estarmos com o nosso Deus, amém? Glória a Deus, vamos adorar? Na escuridão, ele é o guia. Não tô sozinho nessa caminhada.
igreja? Boa noite a todos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Bom estarmos celebrando 30 anos de Ramá. Alguns nostálgicos aqui comigo. Contou com o Gênesis, lembrei da bandinha do Chaves da nós tocamos esse louvor aí. O Tato tocava a guitarra, parava tocar a gaita, depois voltava para a guitarra. O Negão fingia tocar a guitarra, não tocava teclado. Lembra? Eita, agora deu boas memórias. E o que eu mais lembro era, assim sou eu. Irmão, nós erramos tanto essa virada, mas tanto que eu estava começando, mas tanto, que a Tina fala assim, assim sou eu, assim é você lá, só porque a gente não aguentava mais, lembra, Luciano? Oh, Jesus, que bom criar memórias, irmãos. Que bom saber que você está aqui nos visitando hoje, que já passou por esse ministério, ou se não está nos visitando com a sua igreja, ou talvez veio com um convite de algum amigo, mas é bom estarmos aqui na casa do Senhor, celebrando juntamente como igreja, irmãos, porque isso é ser igreja, sermos um só, uma família. Eu gostaria, não vou tomar muito tempo, não vou prolongar muito, de ler um versículo para a igreja, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem provar ninguém, e lhe será concedido. Sabedoria, irmão, quero falar um pouquinho de oferta dentro do conceito de sabedoria. Irmãos, quando nós entendemos que o Senhor fala assim, peça sabedoria, que Ele vai dar generosamente. E às vezes tem nos faltado sabedoria para lidar com as finanças dentro da nossa casa. Tem muitas vezes que tem falta de sabedoria para lidar com aquilo que você recebe. Talvez, irmãos, nós recebemos X, estamos gastando um pouco mais que X. Falta de sabedoria. Só que o Senhor está falando assim, peça sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Entenda uma coisa, o Senhor muitas vezes nos coloca um limite para andarmos sozinhos. Olha, até aqui você aprende sozinho. Daqui para frente você vai aprender com alguém. Sabe por que o Senhor põe isso, irmão? Para nós entendermos que sozinho nós não vamos muito longe. Para que nós entendamos que o Senhor fala assim, olha, peça sabedoria. E você sabe. A alegria do Senhor nos dá, ela é eterna. Você não vai conseguir vencer essa doença. Para a medicina, não há tratamento certo. Preciso ficar bem. Ai, mas não consigo. Parece que a minha alegria sumiu. Eu tenho muito dinheiro, tenho casa bonita, carro novo, vou para festa, viagens, nada me satisfaz. Sinto-me sozinho. Obrigado, Senhor. Abençoa o meu trabalho.
que eu possa me esforçar para entregar o melhor. O Senhor é bom em todo tempo. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem é Deus para você? Deus é meu Salvador, Pai, discipulador, abrigo, socorro bem presente nos dias da angústia. A alegria do Senhor é a minha força. Você expressou bem, mas eu preciso voltar a sentir essa alegria. Amanhã participarei do culto às 18 horas. Lugar certo para buscar a verdadeira alegria, pois só em Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Você aceita ir comigo? Sim, aceito. Combinado. Tchau. Glória. Senhor, me perdoa. Eu não quero mais viver longe do seu caminho. Só em Ti há a verdadeira alegria. Paz do Senhor, paz do Senhor. Irmãos, quero compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida. Passei um período difícil na minha saúde. Como vocês sabem, o câncer é uma doença ruim. O médico me disse que não tinha um tratamento certo. Confesso que no início me senti muito angustiada. Então, decidi clamar ao Senhor para me ajudar e me dar forças para suportar esse processo. Sozinha, não conseguiria. Vocês, a igreja, foi meu alicerce de oração e de companheirismo. Deus é o meu sustento. A alegria do Senhor gerou força e esperança para eu continuar confiando no Senhor, confiando no milagre da cura. Ao voltar ao médico com novos exames, o câncer havia sumido. Sim, Deus me deu a cura. Ele é maravilhoso. Essa experiência me aproximou mais de Deus. E Ele me ensinou o valor do perdão, da reconciliação, libertação e da vida eterna. Hoje, independente da cura, Deus mostrou o amor dele para nós. Toda a honra, toda a glória eu entrego a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, irmão. Seu testemunho me fez reconhecer que tudo que eu tenho não é a verdadeira alegria. Cristo, sim, é a verdadeira alegria. Amém, meu Deus. Então, vocês tenham sempre alegria no Senhor. Amém, glória a Deus. Do teu servo, Pai, pastor Silvio, juntamente com a sua esposa e toda a sua família, Pai.
Nós somos gratos porque o Senhor, Pai, trouxe eles, Senhor, com um propósito de ministrar a Tua palavra, Pai. E nós, ó Deus amado, ouviremos a Tua voz. Usa o Teu servo mais uma vez como vaso de barro, mas como vaso, Senhor, escolhido e separado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A paz seja com todos. Podem se assentar, fique à vontade. Que prazer poder estar aqui com vocês. Como a pastora Cássia disse, estamos fazendo 30 anos, né? 30 anos de Hamas. Queridos, a gente tem uma história bem antiga. Alguns irmãos que a gente conhece há centenas, né? Amado, esse nome é Ramá. Nós chegamos nele juntos, eu, o apóstolo Walter, a apóstola Sandra e a pastora Sônia, minha esposa. Nós fechamos juntos esse nome. Ramá, lugar alto, lugar de refúgio, de retiro. Deus é o nosso refúgio. É nele que nós nos refugiamos, no Senhor. E temos lutado e caminhado esses 30 anos aí de Ramá. Nós ali próximos aqui de vocês aqui, e nós fazendo a obra juntos, né? Segundo a Jesus, o mesmo coração, o mesmo espírito e uma mesma vontade, né? Que é falar de Jesus. E eu trouxe um texto para compartilhar com você, para a gente meditar juntos, tá bom? Espero que Deus trate no seu coração ainda mais um pouquinho nessa noite. Feche os seus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, vivendo essa celebração, esse tempo tão gostoso, Pai, que é o aniversário da Tua casa, da igreja. Deus, muito obrigado por esses 30 anos de existência, Senhor. Obrigado pela Tua mão, sempre operando, guardando, conduzindo, Senhor, realizando o Teu querer. Obrigado pelos Teus servos, Senhor, que estão à frente desse trabalho. Obrigado pela vida do pastor Acácio. Senhor, obrigado por toda a equipe que trabalha aqui e serve ao Senhor nesse lugar. Nós somos muito alegres por isso. Te bendizemos já, glorificamos o Teu nome, pela Tua misericórdia e bondade, no nome de Jesus. Amém? Pastor, a Cássio me passou o tema de Filipenses 4:4, que manda alegrar-se no Senhor, né? Se regozija no Senhor, é o que diz o tema. E não é por acaso, né, que nós estamos usando esse tema para comemorar esses 30 anos, porque 30 anos a igreja está de pé. Infelizmente, quantas igrejas nesse tempo não aguentaram, sucumbiram, pandemia, quantas igrejas fecharam, não conseguiram se manter, né? Triste, isso não nos alegra, entristece, mas por misericórdia estamos aqui, né, pastor? Somos resistentes, estamos sobrevivendo. Então eu quero deixar um texto para vocês, e a gente vai fazer uma comparação, uma analogia com esse texto. É um texto que ele narra um período em que Israel, a nação de Israel, estava vivendo debaixo de uma grande opressão. Eles estavam sendo dominados pelos midianitas, inimigos de Israel, empobrecidos pela ação desse inimigo feroz aí, que consumia tudo que Israel produzia, né? Então eu quero ler com você e depois eu espero que você entenda a relação que eu quero trazer. Mas o texto está no livro de Juízes, capítulo 6, se você quiser acompanhar. Com certeza você já deve conhecer esse texto, já ouviu pregar. Juízes capítulo 6 diz assim o texto, presta atenção. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gibeão estava malhando o trigo no lagar,
para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura, não te envio eu? A maioria de vocês, talvez já todos conhecem o texto, né? Já ouviram em algum momento alguém pregando sobre isso, sobre esse acontecimento. Deus chama Gideão para uma tarefa. Israel está empobrecido, sofrendo, o povo sofrendo, sendo oprimido, como eu disse, né? Sempre que plantavam uma colheita, assim, as suas plantações, seja trigo, o que fosse, os inimigos vinham e levavam o que Israel plantava, subiam com seus animais, devoravam tudo, levavam os animais de Israel. Quer dizer, a nação estava empobrecida. Deus então chama Gideão, alguém que, aos olhos dele mesmo, quem era ele para fazer alguma coisa? Mas Deus chama Gideão, e o texto diz, a gente não vai ler todo o texto, o objetivo não é esse, mas resumindo a história, Gideão convoca homens para ajudá-lo na batalha. 32 mil homens dentre as tribos de Israel se dispõem a ajudar Gideão. Aí para essa batalha defensiva aí contra os inimigos. Deus olha e fala: é muita gente, será que tudo isso aí? Não quero não. Deus manda que ele faça 2 testes lá para o povo. Ele faz 2 testes e Deus então diz: esses que não passarem nesse teste vão embora. Sobra 300 homens. 300 homens. E a gente conhece a história, com 300 homens Deus dá o livramento, Deus opera e Gideão vence os inimigos com o mínimo possível, o menor número de pessoas. Lá eu estou lendo no capítulo 6 de Juízes, no capítulo 8, só para a gente confirmar isso, no verso 22 diz assim: olha, então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos de Midian. Acho que o microfone, acho que a bateria acabou. Mas você está me ouvindo aí, né? Hoje, se a gente grita um pouquinho. Som, pegou no tranco. Foi bater ali e pegou. Amém. Então o que acontece? Voltando aqui. Então a gente vê aqui no capítulo 8 que Gideão, então o povo fica feliz, o povo se alegra com o livramento, né, que ele trouxe, e o povo está feliz ao ponto de dizer: olha, seja nosso rei, reina você, reina o seu filho, filho do seu filho, comanda o nosso povo. Eles estão felizes por quê? Porque Deus operou maravilha, deu um livramento, o povo está feliz, como o texto de Filipenses está se regozijando, alegre. Que coisa maravilhosa, né? Eu estava lendo isso, veja bem, tudo pareceu perfeito. Deus operou maravilhas, trouxe livramento, alívio diante de toda a opressão que o povo estava vivendo, né? O povo está feliz. Deus fez, olha, tudo maravilhoso. Aquilo que Gideão se propôs, ele fez. Lindo, né? Agora, veja bem, o que eu quero chamar a atenção para você é o que aconteceu antes da luta, antes da batalha, antes de Gideão ir para a luta. O que aconteceu? É aí que eu quero pegar. O que aconteceu que o povo não viu, a nação não viu, não sabia o que tinha acontecido. E o texto bíblico nos conta o que aconteceu. Até aqui, lindo. Gideão eram 32 mil homens, chamaram muitos. Deus reduz para 300. Pior ainda, os
impossível vencer, mas ele vai e vence. Coisa linda, tudo lindo e maravilhoso. Mas e aquilo que o povo não viu? Então, eu quero ler com você. Nesse mesmo capítulo 6 de Juízes, logo depois que Deus chama Gideão e diz que ele livraria o povo, Deus usaria ele para libertar o seu povo das mãos dos midianitas, Deus dá uma ordem para Gideão. E aí é que eu quero pegar com você. O texto diz assim, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim, olha: naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a acera, ou a será, depende da tradução, que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece em holocausto, com a lenha da acera ou acera que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, cortada a serra, que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Pelo que disseram uns aos outros: quem fez isso? E depois de investigarem e inquirirem, disseram: Gideão, o filho de Joás, é quem fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou a acera que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derribado o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda com ele, pois derribou o seu altar. Veja bem, querido, você prestou atenção no que eu li? O texto é grande, prestou atenção? Antes de Baal ir para a guerra, Deus havia dito para ele: só que você vai fazer o seguinte, você vai pegar os bois do seu pai, os bois que você usa aí marados, você vai subir onde está, lá onde está o altar de Baal do teu pai, você vai cortar, vai destruir tudo aquilo, vai queimar, vai derrubar tudo aquilo, o altar de Baal e a Acera, e vai oferecer um dos bois em holocausto para mim. Você vai fazer isso antes, né? Gideão estava temendo aquilo que poderia acontecer com ele. Ele sabia o que poderia acontecer com ele se ele tomasse essa atitude, mas ele rende aqui o seu coração a Deus e obedece e faz aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Tudo começa com um relacionamento íntimo com Deus. O que Deus tratou com Gideão, ninguém tinha presenciado, ninguém sabia que Deus havia tratado. Era somente ele e o Senhor. Só Gideão sabia o que Deus havia mandado. Gideão, então, primeiramente, ele tinha que ser tratado. Ele tinha que ser tratado. Tinha que rever a sua fé, reconhecer que só o Senhor é Deus, alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Então, Deus está fazendo um processo na vida de Gideão. Antes dele ir para a guerra, ele tinha que fazer alguma coisa. Deus pediu que ele fizesse algo aqui. Então, enquanto toda a cidade dorme, todos estão dormindo, Gideão está na presença de Deus, obedecendo, fazendo o que Deus havia mandado. Ninguém presenciou, ninguém viu, exceto 10 homens que ele escolheu ali, mas ninguém da cidade sabia o que havia acontecido. Gideão, sábado de noite, faz aquilo que precisava
fazer aquilo que Deus havia mandado, que ninguém havia visto, ninguém viu. A cidade dormia enquanto Gideão estava lá em cima, obedecendo e fazendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Veja bem, para Deus agir, querido, é necessário que algo fosse feito em silêncio, oculto, na intimidade com Ele. Era só Gideão e ele, e o Senhor, só eles dois. No oculto dos olhos das pessoas, ninguém estava vendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. O povo está dormindo, está descansando. Mas Deus estava ali, presente e vendo aquilo que Gideão fazia, aquilo que Deus havia determinado, Deus está cumprindo. Baal tinha que ser destronado antes da guerra, antes do confronto. Ele tinha que ser tirado de onde estava. Grandes coisas Deus ia fazer, mas isso ia exigir um processo. Gideão, ele está cumprindo esse processo. Na calada da noite, enquanto ninguém está ouvindo, sem alarme, sem holofotes, mas ele está alegrando o coração de Deus. Quando tudo está quieto, ninguém está sabendo, lá está ele. E Gideão vai quebrar os laços que o prendiam ao passado. Veja bem, Baal, quem é esse Baal? Quem é a Sera ou a Será? Quem é? Baal e a Sera são duas divindades, e as principais divindades, na verdade, adoradas aqui pelos cananeus. Veja bem, elas representam a fertilidade, a agricultura, tempestade. Elas são adoradas. Baal, o nome dele significa Senhor ou marido. É o Deus do trovão, da chuva, da colheita. E a Sera ou a Será é a deusa mãe, representada pelos postes ídolos que ele mandou cortar. Corta isso aí. E era considerada esposa de Baal. A Sera ou a Será não era só um ídolo, queridos, mas ela era um símbolo de imoralidade, sensualidade, perversão. Um altar, aquele altar dela, colocado ali, na verdade, alimentava desejos carnais e afastava o povo de Deus. Então, o primeiro passo aqui, para Gideão, era destruir esse altar na casa do pai e erguer um altar para Deus. Isso mostra a prioridade que Gideão agora dá à adoração exclusiva ao Senhor. Ele tinha que romper com isso para que Deus operasse, romper com essa idolatria que permeava a vida dele, da sua família e o povo de Israel. Ele tinha que quebrar isso, romper com aquelas práticas que foram herdadas. Irmãos, quantas vezes nós temos que romper com coisas que a gente herdou, crenças, modos de pensar, certos valores que a gente traz lá dos pais, dos avós, ou da sociedade, do meio onde a gente convive, e a gente traz com a gente. Gideão, ele tinha que romper com tudo isso. Era derrubando os altares, era quebrando tudo aquilo, anulando tudo aquilo. Era uma obediência imediata daquilo que Deus havia mandado na vida de Gideão. Veja bem, querido, um dia, a pastora Cássio está aqui sentadinho, me ouvindo, e os demais pastores, que eu não conheço todos, que estão presentes, alguns apenas, né? Receberam um chamado de Deus também para a vida deles. Entenderam que Deus tinha um propósito para a vida deles. E para cumprir esse propósito, algumas coisas precisavam ser feitas na vida deles também. Não é assim de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Algumas atitudes têm que ser tomadas, algumas coisas eles precisam fazer. Gideão, ele não negociou, ele foi e fez. Irmãos, a gente vê o pastor aqui sentado, a Cássio, feliz, as coisas acontecendo. Você pensa que é fácil? Isso. 30 anos, 30 anos, que maravilha, pastor, que bom. Irmãos, 30 anos, são 3 meses. Enquanto o altar estivesse de pé, estou falando agora de Israel,
mas isso se aplica à nossa vida, ou os altares que se levantam na nossa vida. Enquanto aquele altar estivesse em pé, aquele ciclo ia continuar. O povo caía, desobedecia a Deus, entrava, sentia culpa, se arrependia, fazia promessa de ser fiel, caía de novo. Quantas vezes a gente vive? Quantas vezes irmãos ficam desse jeito? Nunca se firmam, nunca tem uma posição. É um se ergue e cai, ergue e cai. Às vezes tem altares que precisam ser quebrados, porque enquanto não forem, as coisas não caminham na nossa vida, não. Enquanto não tomarmos certas posições, certas atitudes, as coisas não caminham. E Gideão, ele tinha um trabalho muito grande a fazer de livramento do povo, mas antes, esses altares tinham que ser derrubados. E começou com a sua casa, dentro da sua casa. Entende? Gideão, ele entende e toma uma posição que transformaria toda a situação, começando com o rompimento pessoal com as práticas antigas e um alinhamento com Deus. Isso é importante para a nossa vida. Quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, irmãos, e fala, eu preciso romper com o passado, romper com essas coisas que me travam, que me atrapalham a minha caminhada com Deus. Entende? Isso é importante para a nossa vida, irmão. Gideão iria fazer, o que ele iria fazer? Ele precisava de homens ao seu lado. Não ia dar para ele fazer tudo aquilo numa noite, irmãos. Ele não ia conseguir destruir os altares. Ele não ia conseguir fazer o holocausto, fazer tudo numa noite, sozinho. Então ele chama 10 homens, ele chama 10 pessoas. E olha, pastor, Deus sempre levanta lá os valentes do seu lado. Pode ter certeza disso, porque sempre haverá aqueles que entendem que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Ele precisa, nós precisamos, irmãos, não somos super-homens, precisamos da ajuda. Gideão precisou, ele chamou 10 homens. Eu sozinho não consigo, eu não vou fazer isso nessa noite. E leva consigo aqueles homens. Gideão sabia que poderia morrer, né? Mas ele foi fiel àquele que o chamou. Quando nós somos chamados para servir o Senhor, irmão, nós assumimos essa tarefa árdua, difícil que é servir a Deus. O processo para chegar aos 30 anos que a igreja chegou, irmãos, não foi fácil, não. Eu não sei o tempo que os irmãos têm aqui. A Mancinha tem 21 anos, né? 23, né? E daqui com os irmãos, né? O processo não é fácil, querido, mas ele é necessário, o processo, e a gente não pode pular etapas. Gideão não podia ir para a guerra, ele podia falar, eu não vou destruir esses altares, eu vou morrer se eu fizer isso. Eu não posso fazer isso, mas isso fazia parte do processo. Ele tinha que passar por ele. Você entende? Ele tinha que obedecer. Se é assim, eu vou fazer. Foi de noite, foi na calada, foi sozinho. Ninguém viu. Tem coisas, irmãos, que a gente faz que ninguém vê. Eu estou falando na presença de Deus. Tem momentos, tem situações que só você e Deus. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. Mas você e Deus sabe. O que você está vivendo, o que você está fazendo, o porquê daquilo. Sabe? Essa questão de processo, eu me lembrei, eu até anotei aqui, não vou ler o texto, mas eu até anotei. Em Jeremias 18 também, outro texto muito conhecido por vocês, que fala do oleiro. Do oleiro. Quando Jeremias é enviado à casa do oleiro, né? Vocês conhecem? Chamaria com esse texto. Ele vai lá ver o oleiro trabalhando no barro, e ele observa, ele trabalha no barro, ele trabalha para fazer uma peça, e quando a peça está sendo formada, a peça quebra. Ele começa todo de novo o processo. Irmãos, o processo é duro, não é fácil o processo. O oleiro começa de novo a trabalhar o barro e faz uma nova peça. E sabe, eu anotei aqui uma coisa, que o resultado final do trabalho do oleiro depende de aceitar o processo. As pessoas veem o vaso pronto, mas não sabem o trabalho que se deu para preparar o barro. Quantas vezes foi necessário recomeçar para que o vaso não se quebrasse? Desconhecem o processo, muitos deles, para se chegar a um resultado. O processo de preparo do barro, ninguém vê.
agora que a gente tem mais um vaso, tantas coisas que o Leandro trabalha, e você vai lá no mercado, vai na loja, compra tão bonito, né? Mas para chegar aqui não está daquele jeito, daquela forma. Queridos, quando eu era jovem, uns 14 anos por aí, eu estudei no colégio, na Vila Alpina, não sei se vocês conhecem, o Colégio Mário Casa Santa. Esse colégio, hoje ele caiu muito na qualidade, mas naquela época nós tínhamos entre as aulas, tinha uma oficina, lá tinha uma oficina, e tinha aula de artes industriais, ali naquela sala. E ali a gente aprendia, veja bem, era um colégio, mas eles tinham essa matéria. E você aprendia, tinha uma noção, claro, você ia sair não profissional, mas tinha uma noção do que era um torno. Então fazíamos uma pecinha ali, madeira no torno, para aprender a trabalhar na gráfica, alguma coisa. E também um trabalho de olaria, de fazer uma peça de barro lá, o cabelo escolhia sujo, depois pintava, assava no forno. Tá? E eu me lembro que cada um de nós levou o seu barro, a sua argila, né? Você compramos argila, levamos argila, trabalhava na argila, fazia a peça. O que acontece? Essa peça era pintada e depois ia para o forno. Quando saía do forno, muitas delas saíam quebradas, rachavam, não saíam inteiras. Por que não saíam inteiras? Porque nós fomos orientados que tinha um processo. Aquele barro não podia simplesmente ser feito, moldado e jogado no forno. Primeiro você tem que bater nesse barro, bater numa madeira, tirar tudo que é pedrinha, galinha, tudo que está ali no meio. Não ia ficar nada. Depois continuava batendo nele, porque tinha que tirar tudo que era bolha, ar de dentro do barro. Porque essas coisas faziam ele trincar quando ia para o forno. Então, depois que ia para o forno, aí a gente descobria quem burlou o processo. Os alunos não fizeram nada que devia, né? Simplesmente meteram a mão ali no barro, fizeram a sua pecinha e todo feliz. Só que depois que eu fui pegar, tudo quebrado. Então, o processo era cansativo, o processo era difícil. Tinha que se obedecer, etapa por etapa. Não é fácil pegar aquele barro e ficar batendo e abrindo. E tirando um pedacinho de papel. Mas tinha que fazer para que a peça saísse boa depois que passasse pelo forno, do processo. Veja bem, pastor, mas onde o senhor vai chegar com tudo isso? Vamos chegar na igreja agora. Eu anotei algumas coisas aqui na minha cabeça, porque também estamos vivendo esse mesmo momento lá na igreja, né? Esse mês é mês de aniversário. Nosso dia 21 é o dia que a gente comemorou também com nossos 30 anos. Quando nós entramos na igreja para participar de um culto, eu anotei aqui, vou ler o que eu anotei. Um culto como o de hoje, de 30 anos de existência, nós achamos tudo bonito. Olha que lindo que está, de coração lá na frente, né? Tudo perfeito, que alegria. A pessoa que entra por aqui participa da adoração ministrada, que bonito. O pessoal cantando, que coisa linda. Unção, né? O louvor que faz a unção de Deus descer até aqui, você sente a presença de Deus, coisa boa, né? As crianças são ministradas também, como agora, receberam oração e subiram. Elas vão receber, elas vão aprender a cantar, elas vão receber uma mensagem lá em cima, trabalhada para que elas entendam a linguagem da criança, usa-se também visuais, tudo para ajudar a criança a entender. Outra coisa que eu pus aqui também é o que essa jovem está fazendo. Olha que bacana, né? Não é bonito? Você que veio, você que está aqui pela primeira vez, fala, nossa, olha que bacana, né? Para quê? Para que quem tem uma deficiência consiga entender. E recebe a palavra também, ouve a mensagem, fica feliz, não é isso? Os adultos que sentaram aí, como nós estamos sentados aí, recebendo uma palavra que enche o coração, transforma a sua vida, transforma a sua família, muda a sua história. Você fala, nossa, isso aqui que maravilha, perfeito, é o lugar que eu quero sempre estar. Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo muito bom.
que eu vou estar Filipenses 4:4. Se regozija, está feliz? Você está feliz hoje? Amém. Hoje não para quando você está feliz. Glória a Deus. Tudo parece perfeito, como com Gideão, que riu de Gideão vencer com 300 homens, exaltaram Gideão. Não, você vai ser o nosso rei, domina sobre nós, você, seus filhos, os filhos dos seus filhos, vocês são demais. Mas ninguém sabia da noite, do particular, sozinho, só eu ali. O coração, vão me matar o que eu estou fazendo, vão me matar, não é possível. Sabe, irmãos, o particular, aquilo sozinho, você e Deus, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém acompanha. Tudo parece perfeito, o visual, as luzes, o som, os diáconos recebendo aí as pessoas que chegam, recepcionando, né, com alegria, tudo acontecendo dentro de uma harmonia. Eu gostei de ver, funcionou tudo certinho. Não precisa ficar gritando, mas cadê o músico, cadê o cara daqui? Não, todo mundo sabia da sua parte, cada um fez a sua parte. O pastor teve preocupação com diversas coisas, nos pediu a letra para passar para o pessoal, nos pediu os textos para passar para o pessoal que vai fazer a Bíblia. Todo cuidado é feito, mas quem chegou e entrou, viu que está tudo lindo, maravilhoso, está tudo muito bom, né? Aí é a pergunta que eu faço: o que acontece fora dos olhares? Como foi com o Gideão? Entende, querido? Eu quero refletir, hoje é aniversário da igreja. Isso é bom, é maravilhoso, mas vamos refletir algumas verdades que são importantes para a gente. O que é necessário então para que esse momento aconteça? Muita coisa é feita e muita gente não vê. Tempo de oração, joelhos no chão, quantas vezes? Clamor pelas almas perdidas, quantas vezes? Quantas noites? Quantos momentos? Ninguém viu. Ninguém viu o pastor, ninguém viu o líder, ninguém viu outro pastor, ninguém sabe de nada disso. Muitas vezes o silêncio do quarto, o jejum, as lágrimas, ninguém está sabendo. Mas quando chega aqui está tudo perfeito, lindo, maravilhoso, que bom, pastor, olha, eu quero ser pastor também, eu quero ser pastor, eu quero ter essa igreja para mim também. Né, irmãos? Como pastor, quantas pessoas já se manifestaram assim com a gente? Olha, acho tudo lindo, maravilhoso, eu quero ser pastor. Olha, eu penso, né, meu filho, mas a gente não começou aqui não. A gente começou com uma caixinha e um microfone igual de batateiro que vende. Não é assim, não, filho. A quadra, não tinha quadra, não. A bateria era pior, era a pinguim, é pior que a pinguim. A guitarra, horrível de se ouvir, mas era assim que começou. Entende, querido? Quando você chega e vê tudo maravilhoso, parece que, nossa, eu quero ser técnica de som lá, operando, a irmã traduzindo, a live aparecendo, estou na mídia, né? Eu quero é like, eu quero é curtida. Mas, querido, existe todo um processo para que você chegue nisso. As coisas não vieram do dia para a noite. Quantas renúncias foi e são precisas ainda fazer? Renúncias de lazer. Quantas vezes, irmãos? Deixa-se no lazer de lado porque tem obra, tem a visita, tem oração, tem que estar lá. Quantas dessas? De descanso. Quantos descansos são deixados lá? Quantas vezes se sacrifica o tempo que seria para a família? Mas você não faz. Às vezes, irmãos, eu sei que é só na minha igreja, eu sei que não, aqui não acontece. Mas feriado, emendado, né? Todo mundo se manda para viagem, e você está lá na igreja. Meu Deus do céu, esse povo rebelde. Você está lá, o que vai fazer? Né? Você tem que cumprir, você tem um chamado, Deus chamou. Eu vou lá para a noite, é a minha noite. Essa é a minha, não é para ninguém. Gideão não mandou outro de fazer aquilo à noite. Vai lá, agora está meu pescoço, está bom, está frio. Foi Gideão, eu vou para lá, né? E falar por noite, né? Quantas noites sempre preocupado com os seus problemas, pastores aqui. Mas ninguém sabe
Porque quando o pastor sobe aqui, ele não fica lamentando, ele não fica chorando. Ele vem aqui, sobe e cumpre o que ele tem que cumprir. Porque ele foi chamado para isso. O seu processo. E outras noites também que eu coloquei sem dormir, preocupado com problemas que não são dele, mas está preocupado com o irmão, com a irmã, com aquele caso, com aquele outro. Irmão, tudo isso não se vê, não aparece, entende? Mas acontece. E a dor da ingratidão? Muitas vezes, justamente, uma ingratidão recebida por aquele por quem você mais fez. Vai fazer o quê? Engole seco. Compartilha com a esposa, se tem uma. Se não engole seco, toma água, engole seco. E vai em frente. Por quê, irmão? Faz parte do processo. Ele está no processo. Eu estou no processo. Nós estamos no processo, irmão. Entende? Você está entendendo? Eu estou dando para fazer a relação. É o processo, irmão. Eu sei que hoje é um dia de alegria. Mas essa alegria tem um preço, irmão. Essa alegria não vem do nada. Entende? É isso que eu quero que você entenda, chamar a sua atenção para hoje. Não é fácil. Eu vi o pastor Tato. Conhece o Tato desde. Você tinha cabelo, você tinha. Eu também. A habilidade dele é na guitarra, no teclado, no sax. Eu falei, caramba, agora sax também. Né? Ah, que legal, quero ser um pastor igual o Tato, tá bom. Você dormiu querendo tocar sax e acordou tocando sax, não foi? Coitado da minha família. Então. Vai aprender, vai ralar, né, irmão? O ouvido, hein? Agora deve dar para ouvir, né? Mas no começo porque você doeu. Irmão, é um preço que você paga. É ralar, não é brincadeira, é duro. Para chegar no resultado que a gente viu aqui. As coisas são assim, meu irmão. A gente vive num processo. E a gente tem que entender que o processo não pode ser pulado etapas. Ou o seu vasinho vai quebrar no forno. Você entende? O processo tem que ser feito e ele é completo. Né? Então, olha, preocupação com o compromisso financeiro da igreja. Eu não tenho uma série de coisas. O pastor entende isso, né? O problema é com a gente mesmo, sabe? Vai ficar tranquilo. Compromisso a ser pago, deixar tudo bonito para receber as pessoas que estão aqui, né? Tempo gasto com estudo, preparação da palavra, mensagem, né? Ensinamento que precisa ser dado, aula para as crianças, como subiram agora, aula para os jovens, aula para adolescentes, aula para o grupo de homens, ministração aos homens, ministração às mulheres, aos casais, aos convertidos, aos noivos, aos viúvos, a quem, eu sei lá, nem sei. Bom, tudo isso é tempo gasto, é dedicação, é pesquisa, vai atrás, é noite mal dormida, vai dormir tarde, porque tem que preparar, no dia levanta cedo, vai trabalhar. Mas tem que ser feito. Ninguém vê, irmão. Ninguém vê. Ninguém sabe, a maioria não sabe. Só você que está fazendo isso. Irmão, você é um dos 10? Você é um dos 10? Ué, já tem um. Irmão, os 10 são aqueles que estão ao lado e ajudam. Eu vi muito mais que 10 aqui hoje. Nossa. É isso. Os 10 sabiam. Os 10 foram juntos. Os 10 viram. Os 10 aprenderam com o Gideão. É assim, Gideão. Você quer vencer? Você vai matar o seu também. Cada um tem o seu a matar. Quanta preocupação. A Libra, ela está aqui ensinando língua, né? Mas ela não nasceu sabendo. Ela deveria aprender. Quanta convocação, irmão, tem que aprender, dá o seu nome. Aí é uma briga para dar o nome, né? Como o irmão com o grupo de homens, irmão, por favor, vem aí, vem cantar. Irmão, isso é cansativo, isso demora. Ensaios do louvor cantou, que bonito. Eu canto melhor que o pastor Weber da viu? Eu não cantei só para não humilhar ele. Mas, quantos ensaios a gente quer fazer é bom, né, irmãos? Mas quantos ensaios? Quantos erros? Cansativo. Vem direto do serviço quantas vezes? Não almoçou, sai tarde. Isso tudo, irmão, é o processo. É o processo. Todo o processo, como o barro,
é desconhecido por muitos. Muitos não sabem, mas é necessário para que a gente possa ver o final dos nossos lindos, que a gente admira, a gente fica feliz e fala, que coisa linda, vasos que Deus vai usar, irmão. Mas você tem que entender, eu vivo e tem que viver o processo. O pastor está aqui, irmãos, eu sei disso, porque 30 anos pastoreando, eu sei disso. Quantas pessoas olham, não estou dizendo que tem alguém aqui assim, mas a gente já conviveu com isso há muito tempo. Quantos olham que querem o lugar dele? Querem um lugar. Quem não quer ter uma igreja dessa? Até eu. Entende? Não entende o processo. Não entende as orações, o tempo de oração. E não só o pastor, eu digo, você que auxilia aqui também paga o preço. Você também é um valente, irmão. Você tem também tudo a ver com isso aqui. Nós chegamos aqui, a igreja está limpa. Você vai no banheiro, alguém foi no banheiro, não tem papel? Não tem sabonete, tem toalha, Não, irmãos, alguém fez. A coisa não veio do nada. Então, são muitos que trabalham em oculto, trabalham sem que se veja, não está debaixo do holofote, não está sendo filmado, não vai para a live, mas faz acontecer a coisa. Nós chegamos aí nos 30 anos, pastor, fazendo o que todos veem, porque o resultado que você vê hoje, é o resultado do que você não vê, porque é feito no particular, no culto, como foi Gideão, ele fez sozinho, foi lá, pagou o preço, o resultado veio, entende? O resultado sempre Deus vai nos dar, e Deus sempre, pastor, vai levantar guerreiros, como levantou o Gideão, vai levantar para estar ao seu lado, homens que pagam esse preço, entendem isso, entendem a importância de pagar o preço. Por quê? Porque eu quero o resultado, eu quero ver almas sendo salvas, eu quero o melhor culto do Senhor, eu quero ver a casa de Deus alcançando vidas, eu quero ver pessoas que têm problema poder entender a palavra, receber a palavra. Tudo isso é um preço que a gente paga, é um processo, mas no final, querido, vale a pena passar pelo processo. Ele é compensador, irmão. Então eu digo para você, para a gente encerrar, sabe, se não faz parte, procure ser um dos 10 também. Fala, pastor, conta comigo. Eu não sei fazer nada, mas eu sei orar. Eu vou orar, eu vou interceder lá em casa, eu vou interceder aqui na igreja. Sabe, seja um deles, ajuda, irmão, para que a casa funcione, tudo funcione bonitinho como está aqui. Pague o seu preço, colabore, ajude o seu pastor e os pastores dessa casa que pagam esse preço que a gente muitas vezes não vê, mas que é fundamental para que a casa permaneça. Deixe isso no seu coração nessa noite. Eu agradeço, amo vocês, foi um prazer, pastor, estar com vocês aí. Estamos em Ramar, todos juntos, isso é muito gostoso. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Amém. Gostaria de agradecer ao pastor Silvio, juntamente com a sua igreja, por estar vindo aqui nos visitar, ministrando a palavra do Senhor, e que realmente o Senhor possa encontrar neste lugar aqueles que estão dispostos a continuar, porque a seara é grande. E nós temos muitas vidas aí para ganhar, que o reino de Deus possa crescer. 30 anos desse ministério que o Senhor tem nos sustentado, e que o Senhor tem nos ensinado, tem nos ajudado, tem agregado pessoas para estarmos juntos, e que você também possa ser um destes que estejam junto conosco no Ministério Ramar. Amém? Gostaria de agradecer aos nossos visitantes. Quem nos visita pela primeira vez? Pode levantar sua mão aí. Temos alguns visitantes. Como a nossa igreja pode recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Não só os que nos visitam a primeira vez, mas todos os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua vida, por vir nos prestigiar neste aniversário. Que o Senhor os abençoe.
Irmãos, e amanhã, nosso culto às 9h30 da manhã, teremos o nosso café da manhã a partir das 8h30. Então você venha, participe do café, depois das 9h30 começaremos o nosso culto ao Senhor. Você é nosso visitante, convidado, que se não tiver culto na sua igreja, não estiver congregando em nenhum lugar, esteja aqui conosco também, mais um dia de festa ao Senhor, amém? E ao final do culto, nós teremos a nossa cantina gratuita, então você não vai embora antes de passar lá, comer um lanche, conversar com seu irmão. Irmãos, é gratuita a nossa cantina. Nós pedimos que o Ministério Ramá dê preferências aos nossos visitantes, às crianças, aos idosos. Então você, visitante, tem a preferência para estar lá, participando da nossa cantina. Com calma, o espaço é pequeno, mas dá para todos, tá? Eu só peço que não venham para cá com um lanche, comam lá no fundo, e aos pouquinhos todos conseguirão participar, amém? Tá, irmãos, elas estão finalizando lá os lanches, tá? Eu só peço que tenham paciência, espero, hoje é sábado, fiquem conversando, né? Tá cedo ainda, então sem pressa, só quando as irmãs finalizam, porque é bastante né, pessoas, tem para todos, então só peço um pouquinho de paciência para vocês quando nós finalizarmos, amém? Você pode se colocar de pé? A gente está orando, finalizando, e que o Senhor, que a palavra do Senhor tenha colocado aí uma semente no seu coração, amém? Que este amor em servir, em estar dispostos, permaneçam sobre as nossas vidas. Você pode aí segurar na mão do seu irmão, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai amado, Deus santo, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai amado, por poder estar na tua casa, por poder cultuar a Ti, por este privilégio, Senhor. Assim como Sua palavra foi ministrada, Senhor, muitas vezes não é fácil, muitas vezes, Senhor, vem o desânimo, muitas vezes, Senhor, os problemas, as circunstâncias, as tristezas, ó Pai, mas sabemos que Tu és o Deus, Senhor, galardoador, Tu és o Deus, Senhor, abençoador, Tu és o Deus, Senhor, que nos recompensa, Senhor, e é por Ti, Senhor, e para Ti que estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para exaltar o Teu nome, Senhor, para Te servir, ó Deus amado, em amor, ó Deus, e que o Senhor possa encontrar em nós um coração adorador, um coração, Senhor, e que ama Te servir, um coração, Senhor, disposto, Senhor, a renunciar, Senhor, às nossas vontades, a renunciar, Senhor, a nossa vida, Senhor, por amor a Ti, por amor ao Teu reino, Senhor amado, e nós Te agradecemos por essa oportunidade, e que o Senhor nos ensine, Senhor, a cada dia mais, a buscar, Senhor, e viver, Senhor, este amor um para com os outros, Senhor amado, que este amor, Senhor amado, esteja em cada um de nós, em nossos corações. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, Senhor, por mais este ano que o Senhor nos permitiu chegar, por mais este ano que o Senhor tem sustentado, Senhor, este ministério, e cada um, Senhor, que dele faz parte, Senhor, cada sementinha que foi plantada, Senhor amado, nós Te agradecemos, ó Pai, porque se não for ao Senhor, se não for ao Teu cuidado, se não for, Senhor, o Teu amor, Senhor, a Tua graça e misericórdia, Senhor, nada, Senhor, seria de nós. Eu Te agradeço, Senhor, por cada visitante, por cada um, Senhor, que esteve aqui colaborando, Senhor, louvando, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos que amanhã possamos estar aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, Te agradecendo, Senhor, cultuando a